Porque como é que ela faz para isso dar certo? Ela contratar alguém para fazer a gestão financeira dela sem ela ter conhecimento algum sobre isso? Aí é que tá. Você acha que vai dar certo isso? Sejam muito bem-vindos a mais um GDcast. Aqui nós discutimos sobre gestão financeira, empreendedorismo e liderança. Tudo isso para você ter uma empresa muito mais lucrativa. Isso é, uma empresa mais sólida e muito mais dinheiro no seu bolso no final do mês. Eu sou o Danilo Neto. Eu sou Humberto Biancardi. E o tema de hoje é gestão financeira. Eu devo aprender ou contratar alguém? E aí, Humberto, fácil essa questão? O que a pessoa faz? Ela aprende ou é mais fácil ela contratar alguém para executar a gestão financeira? É óbvio que é mais fácil eu contratar alguém, né? Terceirizar logo, passar esse problema, essa bucha, botar essa responsabilidade, essas tarefas, entre aspas, nas costas de alguém, do que eu buscar aprender e eu mesmo praticar ou eu mesmo aplicar, né? Mas, na verdade, eu tenho um pensamento em relação a isso, né? Por quê? Porque você pode, ao tomar a decisão errada, você pode colocar a sua empresa em risco, né? Você pode colocar a sua empresa em risco. Então, eu tenho a seguinte visão. Todo micro e pequeno empresário, todo dono, né, de empresa, que está no CNPJ, no contrato social, tá? Pode ser uma das partes. O ideal é que sejam as duas, mas pode ser uma das partes, se for uma sociedade. Deve entender, conhecer e quando precisar, saber operar o departamento financeiro da sua empresa. Essa é a visão do Humberto. Não consigo entender um empresário que quer ter uma empresa, que vai trabalhar com dinheiro, que vai trabalhar com dados numéricos, que quer buscar o lucro, não saber gestão financeira. Porque se eu não sei apurar o lucro, como é que eu vou saber se eu estou tendo lucro ou não? Tá, mas ele começou, vamos pensar, o pessoal começou a acompanhar nosso canal agora, começou a entender um pouco dos números, mas a empresa dele já está rodando há um tempo. Ele não entende ainda de gestão financeira, ele não consegue fazer, não tem quem faça para ele, mas ele tem aquele sistema que ele coloca os dados ali, isso já ajuda ele. Você está com um problema. Se você tem uma empresa que está rodando, que tem faturamento, com certeza você está pagando as contas, né? Eu já até conheço como você faz isso. Você recebe os boletos no teu peito, ó, chega a tua secretária, ou às vezes chega até a pessoa do teu financeiro, que você diz que é o teu financeiro, porque essa pessoa muitas vezes ela também não entende, não tem muita autonomia para mexer na conta bancária. Ela é alguém que recebe os boletos, recebe os e-mails, dá uma organizada ali, se esforça, tenta fazer o melhor. Não tô colocando a culpa nela, a culpa é sempre tua, viu, dono? A tua empresa não estar funcionando da maneira que ela deveria, a culpa é 100% sua, né? Que não trouxe clareza para os teus colaboradores, que não ensinou, ou que não tem um desenho, não tem um POP, né? Traduzindo aqui POP, que é um termo usado na polícia militar, procedimento operacional padrão. O cara sabe ali passo a passo o que ele tem que fazer em cada situação. Dentro da tua empresa você precisa ter isso, tá? Tô fugindo um pouquinho aqui do tema, mas eu vou voltar. A tua empresa precisa ter os POPs de cada função. O que seria isso? Departamento financeiro? POP do departamento financeiro. Departamento de compras? POP do departamento de compras. Pessoal de vendas? POP do departamento de vendas. Instalação, operação, operacional, seja lá qual departamento for, qual área for, POP daquela determinada função, né? E aí essa pessoa chega com os boletos, com os boletinhos falando, ó, tem que pagar isso aqui hoje. Provavelmente no final do dia, com você cansado, que é o momento que você sobe lá no administrativo, que é o momento que você vai lá para tua sala, que é o momento que você chega lá e senta
para falar um pouquinho com o teu administrativo, porque você não gosta de falar muito com essa pessoa. Natural, só chega com um boleto para eu pagar. Todo dia, tem isso aqui para pagar, tem isso aqui para pagar. Nem eu ia querer, né? Fugir dessa pessoa. Não, hoje eu não vou subir lá, hoje eu vou entrar no carro e vou direto para casa que eu não quero estresse. E aí essa pessoa chega com os boletos, aí você pega os boletos, abre a conta bancária ou as contas bancárias para ver se tem dinheiro. Nem sabe se tem dinheiro, vai ver se tem dinheiro e paga os boletos, né? E fala para a pessoa, anota aí, né? E a pessoa lá tem uma planilha, ou às vezes até nesse sistema mesmo que você está falando. Só que pela ausência de domínio da gestão financeira, não tem um conhecimento, não tem um método de fazer ali a gestão financeira do ponto A ao ponto B, o que seria isso? Poxa, você tem um bom fluxo de caixa, você tem um bom demonstrativo do resultado do exercício, você tem um bom balanço. Para quê? Para você saber o teu ponto de equilíbrio, para você saber a tua lucratividade, para você saber a tua rentabilidade, para você saber qual foi a tua margem de contribuição média daquele mês. Ah, Humberto, você está falando um monte de termos técnicos. São técnicos, mas não são difíceis, tá? E que a gente vai falar muito sobre eles aqui ainda. Tudo que é novo é um pouco difícil no começo, né, Danilo? Uhum. A gente, às vezes, está aprendendo termos técnicos. Aqui, a gente precisa atuar com marketing, né? Marketing digital que a gente tá vindo aqui, tem termos técnicos. No começo eu não entendia, mas a prática, né, e a necessidade de aprender faz com que a gente pegue rápido. Então, gestão financeira não é difícil, desde que você tenha um método, desde que você tenha um passo a passo, da qual nesse passo a passo você vai descortinando e vai trazendo clareza daquilo que no começo era complexo, mas que ao ir descortinando face a face, vai se tornando claro e vai se tornando simples para você, empreendedor. Então, você dominar isso faz com que você saiba avaliar se o sistema que você tem na sua empresa, o software, o sisteminha, a planilhinha, cumpre os requisitos mínimos e básicos para te entregar aquilo que você, como piloto da sua aeronave, precisa de indicadores para saber se o seu avião está voando na rota certa, na velocidade certa, no destino certo, se tem combustível suficiente para você chegar lá, se a tua equipe, né? Estou fazendo aqui uma analogia, a tua equipe de bordo está atendendo bem os passageiros, que são os seus clientes, e se você está voando tranquilamente para cumprir o seu destino. Então, você precisa conhecer para poder avaliar se a ferramenta é correta ou não. Para contratar essa pessoa que vai fazer a gestão financeira, ela leva a mesma coisa em conta que esse sistema que você falou, ela tem que aprender primeiro para depois contratar alguém? Porque como é que ela faz para isso dar certo? Ela contratar alguém para fazer a gestão financeira dela sem ela ter conhecimento algum sobre isso? Aí é que tá. Você acha que vai dar certo isso? Você quer ensinar, você quer trazer uma pessoa para fazer algo na sua empresa da qual você não conhece, né? E aí o que eu recomendo você fazer? Você tem que trazer uma pessoa que tenha conhecimento e que prove que ela tenha conhecimento. Muitos empresários não conhecem sobre gestão financeira. O que eles fazem? Contratam uma consultoria de gestão financeira. Como é que eu sei se essa consultoria de gestão financeira sabe fazer o que ela faz? Porque ela tem casos de sucesso. Ela tem como provar que ela tem um método, que ela tem algo que, ou seja, ela já gerou resultado em outras empresas. Então, se ela já gerou resultados em outras empresas, é bem provável que ela tenha condições de gerar resultado na minha. Quando você vai contratar alguém para fazer gestão financeira na sua empresa, você precisa pelo menos avaliar o currículo dessa pessoa. O cara fez medicina. O cara fez flauta. Tu vai contratar um cara formado em flauta para fazer a gestão financeira da tua empresa?
Não sei se faz muito sentido. É mais fácil você contratar alguém que se formou em contabilidade, que se formou em administração de empresas. E mesmo em administração de empresas, alguém que pelo menos tem uma especialização em gestão empresarial ou gestão financeira empresarial, né? E aí você vai contratar alguém. Você conseguiu avaliar, essa pessoa foi recomendada. E mesmo você acertando tudo isso, você ainda, ao desconhecer, sempre vai ter dúvida se aquilo está certo ou se aquilo está errado. Por isso que, na minha visão, o empresário ele precisa saber. Esse empresário ele quer saber. A gente sabe que a internet hoje, YouTube, artigos, sites, informação está aí na internet disponibilizada para ele. Causa um certo medo para esse empresário porque de um lado ele tem que estudar e de outro dele tem a empresa dele todo santo dia ali tendo que manter ela em pé e tendo que pagar suas contas, utilizar a própria empresa para pagar suas contas pessoais no final do mês, tirar um Prolabore. Como é que ele faz para ele equilibrar bem esse jogo? Ele estuda de forma rápida, abrupta, sai procurando o conteúdo pela internet, faz cursos, ou ele faz de forma mais lenta para ele absorver esse tipo de conteúdo, mas ao mesmo tempo ele pode comprometer a empresa dele, até mesmo quebrar por não ter esse tipo de conhecimento? Como é que fica essa balança, esse jogo de conhecimento, já que ele precisa ter tanto para ter o software e para contratar alguém, mas ao mesmo tempo do outro lado ele tem a empresa? Como faz esse jogo? Bom, primeiramente, você precisa resolver isso urgentemente, tá? Urgentemente. É inconcebível você querer ter uma empresa e não saber fazer gestão financeira. Pronto, tá? Pode ser que tenha alguém aí que depois nos comentários vai falar que não, etc. O problema é seu. Você precisa saber fazer gestão financeira se você quer ter uma empresa, tá? Ponto. Você pode contratar alguém e aprender com esse alguém. Você pode contratar uma consultoria, aprender com essa consultoria. Você pode contratar um método e aprender com esse método. Não tem desculpa, não tem o tempo. Por quê? Quando você diz que você não tem tempo, na verdade, aquilo provavelmente não é a sua prioridade, porque quando é a sua prioridade, você arruma tempo. Você precisa todo dia reservar um período do teu tempo, da tua jornada de trabalho, para passar pelo departamento financeiro. Não dá para você tratar o departamento financeiro como algo aquém da sua empresa, como algo à parte da sua empresa. Faz parte do teu negócio. Aliás, na nossa visão, a gente fala muito isso no nosso método, o pilar principal. Então você precisa passar pelo corredor pelo teu departamento financeiro, sentar ali e gastar tempo ali. Você não vai passar o dia todo ali, porque você tem outras atividades para fazer. Você é o gestor. E como bom gestor, você tem que acompanhar taticamente todas as áreas da sua empresa. E cada mais tempo que ele passa fazendo a gestão financeira ou acompanhando ela, com o passar do tempo, menos tempo ele vai precisar ter. Com certeza. Com certeza. Esse tempo que ele gasta no departamento, se ele não conhece, é o tempo de aprendizado dele. Né? Agora, tenho que fazer isso de forma lenta? Não, você tem que fazer isso da forma mais rápida possível. Por quê? Porque é o que você falou. Pode ser que não dê tempo. A hora que eu entendi, pode ser que a minha empresa, pela falta de gestão, já esteja um pouco descontrolada. É o que a gente fala aqui um pouquinho de... É o momento de sangrar um pouco. É o momento de o empresário tá tocando a empresa dele, mas no tempo livre, à noite, de madrugada, é a hora dele estudar, botar a cabeça nos estudos para trazer aquele conhecimento para o dia seguinte. Não tem glória sem sacrifício. Não adianta. Né? O atleta olímpico, para ele ganhar a medalha de ouro, ele paga um preço altíssimo. Ele treina de segunda a segunda. Aliás, eu escutei esses tempos agora,
já tem um tempinho até, que aquele grande nadador, o Michael Phelps, ganhou recordista de medalhas olímpicas. Qual que era a diferença dele para os outros atletas? É que os outros atletas nadavam de segunda a sábado. Ele falou assim, se eu nadar de segunda a segunda, ou seja, se eu nadar aos domingos, eu vou ter 52 treinos em um ano a mais que todos os outros. Óbvio, ele tinha o talento dele, ele tinha toda a envergadura dele, todo o chamado dele para aquilo, né? Ele já tinha aquilo que, vamos dizer, que Deus já colocou nele, né? Que veio de fábrica ali dele. Só que ele pagou um preço maior e esse preço maior colheu um resultado maior. Então, você que é empresário que se propôs a empreender, se você entrou com a mentalidade, eu vou ser o chefe, agora eu vou ser o patrão, porque eu vou trabalhar menos, a sua empresa vai produzir menos. Entenda que todos os teus concorrentes vão te engolir, vão produzir muito mais. Então, ser um empreendedor, querer montar um negócio, é algo que para quem gosta de trabalhar. Uhum. É algo para... Se você não gosta muito de trabalhar, talvez você... A gente até falou isso no outro podcast, eu acho, das características de quem é empreendedor e quem não é, né? E você precisa ter algumas habilidades para você poder ser o campeão. Uma delas é saber fazer a gestão financeira da sua empresa. E, cara, posso te falar, Danilo? Vale muito a pena você investir nisso. Sabe por quê? Porque gestão financeira é algo que é universal. O que significa isso? Manja aquela ferramenta. Tem uma ferramentinha que você compra que ela é uma ferramenta universal. Ela serve para qualquer buraco ou parafuso ou fechadura que você precisa colocar. O nome dela diz, ela é universal. É aquela ferramenta que tu precisa ter no teu estojo. Porque no teu momento de perrengue é essa ferramenta que vai quebrar o teu galho, é essa ferramenta que vai te tirar do buraco. É a ferramenta universal. E a gestão financeira é aquela ferramenta universal, aquela ferramenta coringa. Por quê? Porque ela serve para qualquer negócio. Talvez você tenha um negócio hoje, mas não necessariamente você vai morrer com esse negócio. Amanhã ou depois você vai querer ter outro negócio, ou você vai querer... Você chegou a ter um negócio que deu muito certo, aí você fala, poxa, eu tenho disposição para trabalhar, eu quero empreender, eu sou ambicioso, eu quero ter mais negócios. Cara, tu vai usar essa ferramenta universal em todas as tuas empresas. Ainda que não seja você a pessoa que execute. Mas com certeza você como dono é aquele que vai querer olhar os relatórios finais e vai querer saber se está dando lucro ou não naquele empreendimento. Nesse ponto da contratação, vamos voltar um pouquinho no que a gente estava falando de contratar ou eu mesmo aprender e fazer. Quando ele está preparado, o quanto ele aprende para aí sim contratar, trazer alguém de fora, porque o que o empresário ele entende? Vou contratar alguém, vou colocar ele para fazer e não é mais problema meu. Muitos pensam assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente já conversou aqui que assim, a empresa é sua. A responsabilidade é sua. Você vai colocar... É como se você colocasse o seu filho na responsabilidade de uma outra pessoa. E você não está olhando mais aquilo. Uhum. Então, assim, para contratar a babá certa, vamos colocar assim, o quão eu tenho que aprender, qual é a base para eu aprender, aonde eu vou para aí sim conseguir contratar, não diria a pessoa ideal, mas a pessoa que saiba executar e me trazer aquilo que eu preciso, para eu não me sentir perdido dentro da minha própria empresa. Como é que eu sei se eu... A pergunta talvez seria outra, né? Como eu sei se eu estou fazendo a gestão financeira da minha empresa de forma correta? Como eu sei se eu sei? Seria isso. Porque eu preciso saber para poder avaliar se aquela pessoa sabe ou não fazer ou não a gestão financeira da minha empresa. Você precisa saber operar as 3 ferramentas básicas da gestão financeira de qualquer empresa. Seja iniciante, mediana, grande e gigantesca. Caixa e fluxo de caixa. Demonstrativo do resultado do exercício e balanço. Básico, tá? Um tripé de sustentação
de controles que mostram dados numéricos da sua empresa, dados numéricos esses que traduzem os teus resultados. E o resultado principal de uma empresa se chama lucro. O resultado principal de uma empresa se chama lucro. O lucro é a remuneração do seu negócio. Através do lucro você vai executar diversas coisas. O lucro ele não é único e exclusivo ir para o bolso do dono da empresa. O lucro ele é um recurso que vai ser usado estrategicamente de diversas formas, inclusive para garantir a perenidade e a sustentabilidade da sua fonte. Pensa numa fonte jorrando água. E é através dessa fonte que você mata a sua sede. Se essa fonte secar, você vai morrer. Porque é o único lugar que vinha água potável para você beber. Agora, se você cria uma forma de proteger essa fonte e de fazer com que ela sempre jorre água, ou que ela jorre cada vez mais água, você tem longevidade na sua vida. Então, ao entender o básico da gestão financeira, você entende se a pessoa que chega para você para operar, ela pelo menos tem conhecimento do básico da gestão financeira. E se ela tiver, isso é um ponto positivo, porque ela entende a linguagem da qual você vai tratar com ela na hora que você parar aqueles meia hora, uma hora e meia, ou quem sabe 2 horas do teu dia, no departamento financeiro da tua empresa, para falar disso, do dinheiro da tua empresa. Você comentou sobre a fonte, vou aproveitar essa analogia. Você diria que não só proteger a fonte, mas como você falou assim, a execução, você pode até colocar alguém para executar. Seria o ideal eu achar a origem dessa fonte, que seria a apuração. Então, assim, a obrigação do empresário ter a apuração, executar ele pode deixar para alguém. O que eu entendi do nosso bate-papo hoje, assim, executar até outra pessoa faz, mas o apurar, olhar os números da sua empresa é responsabilidade sua, não é de mais ninguém. O apurar pode ficar para a pessoa que executa. O analisar e tomar as decisões fica para você, que é o dono. Você que decide o que faz com os recursos financeiros da sua empresa no quesito estratégico. Sim. Tá? Não no quesito operacional do dia a dia. Porque às vezes o empresário ele tem mais de uma empresa. E aí ele entende gestão financeira, ele tem as pessoas que estão ali operacionalizando o departamento, que sabem fazer gestão financeira, só que ele não fica olhando. E são pessoas estratégicas de confiança, ele tem os mecanismos da qual ele consegue blindar qualquer furto, qualquer desvio de recurso, e aí ele não vai ficar olhando, analisando se a pessoa pagou a conta de luz em dia, né? A pessoa vai trazer para ele o quê? Os relatórios já apurados, ele vai fazer as análises, vai identificar os recursos, vai confrontar com as contas, com os saldos bancários, para ver se faz sentido, vai olhar um histórico, para ver se bate com o histórico dos controles, né? E, ok, vai tomar a decisão, junto com o sócio, ou se ele for sozinho individual, do que ele vai fazer com o resultado da empresa dele. Não a base de achismos, né? Porque aí ele tem essa base de dados para tomar esse tipo de decisão. Porque o que a gente acompanha muito hoje nos micro e pequenos empresários é por que você tomou essa atitude? Porque eu achei tal coisa. Eu acho que você pegou muito isso pela frente nesses anos. Exatamente. Não tem muito critério, não tem muita reflexão em cima da decisão, né? Não tem embasamento de dados para tomar aquela decisão. Não, eu contratei, não, eu comprei, eu fiz porque eu achei, né? Aí eu volto pro achar, né? E a gente não tem que achar nada, a gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo. E ele acompanhou aqui nosso podcast, ficou claro para ele por onde ele tem que começar.
Ficou claro pra ele que, né? Eu espero que Ele tem que estudar. Hã? Que ele tem que estudar. Você tem que aprender, cara. Aham. Você não pode querer pilotar um carro se você não sabe dirigir. Mas pegando pela a tua experiência, ele estudou, ele viu que a empresa dele, ele dá conta, ótimo, ele consegue ele mesmo fazer, mas ele analisou que é melhor outra pessoa fazer para ele conseguir estar mais presente em outras áreas como você mesmo passou. Qual o passo a passo que você passaria para esse empresário que estudou, está estudando e agora se vê um pouco mais perdido na parte de contratar? Qual é a dica que você dá? Qual é a sugestão, o teu histórico desses anos? Assim, como contratar alguém para essa função, para fazer a gestão financeira? Quando você tem os teus controles financeiros bem estabelecidos, o seu método, né? Ou seja, você tem um método, você tem um passo a passo claro, da qual você aprendeu e percorreu, pronto, quando você contrata alguém de exatas, que vai tratar de números, de finanças, que tem afinidade com isso, que estudou, que gosta, que por livre e espontânea vontade se matriculou num curso, ou numa faculdade, ou num curso técnico de gestão financeira, de contabilidade. Então é alguém que buscou isso, você traz esse profissional para trabalhar com você, você põe ele para percorrer o passo a passo e põe ele para operacionalizar os controles que já existem e que já funcionam porque você, como proprietário, fez e validou. E aí você bota essa pessoa para fazer aquilo que você estava fazendo. E não traz uma pessoa da qual essa pessoa vai implantar uma metodologia que você conhece, você sabe se vai funcionar, você sabe se... A não ser que essa pessoa, a não ser que você não tenha, e aí eu volto um pouquinho no que a gente já falou, a não ser que você não tenha nada, e essa pessoa, essa consultoria, esse profissional tenha cases que comprovem que aquilo que ele está fazendo dá resultado. Aí sim você pode optar pelo sistema dele. Aí você vai ter que aprender com o sistema dele. Né? Então, hoje eu acredito que fazer uma faculdade para aprender gestão financeira é um caminho muito longo, não vai dar tempo, tá? De você fazer uma faculdade. Não estou dizendo que faculdade não é importante, mas não é a solução para os teus problemas. O que você precisa é de um método rápido, simples, prático, eficaz, e você encontra no mercado, né? Nós mesmo dentro da nossa consultoria nós temos, e você vai aplicar isso e vai resolver rápido essa carência que você tem como empreendedor. Imagina que como empreendedor você tem algumas carências que você precisa eliminar. A carência de entender gestão financeira seria top 5 ali das tuas necessidades. Uma delas com certeza seria você entender o know-how do mercado da qual você está buscando empreender. Eu acho que a gente até comentou isso num outro podcast ou num outro conteúdo aí que a gente disponibilizou das duas grandes pedras ou das duas grandes carências que levam o empresário a quebrar, que levam o empresário a perder a empresa dele. Um é falta de know-how no mercado que ele quer entrar. Pô, eu quero ser pasteleiro, mas não sei fritar pastel, né? Eu vou dar um exemplo. Quero ser um mecânico, mas não sei consertar motor. Então eu sempre vou ficar refém de um mecânico. E aí, se não... Ruim isso, né? Posso montar uma oficina sem ser um mecânico? Posso. Eu preciso pelo menos ser um gestor financeiro. Eu preciso pelo menos ser um bom gestor, um bom administrador. Tu entende? Agora, pô, não sei mexer no motor. E ainda não sei fazer gestão financeira, não sei conduzir uma empresa na parte do dinheiro? Cara, fica em casa por enquanto, estuda um pouquinho mais, se prepara. Não mata o teu sonho, não. O teu sonho, ele é seu sonho, ele é legítimo, ele é importante, mas se você não se preparar bem, o teu sonho pode se tornar o teu pesadelo. O empresário ele tem que entender que a empresa tem que estar na mão dele, e não passar a responsabilidade para outros. Eu acho que foi um pouco do resumo desse nosso podcast hoje. Ele tem que entender que tudo é responsabilidade dele. Tudo. Independente se tem uma outra pessoa com os números, tem outra pessoa com marketing, não interessa. A responsabilidade de todo o final do mês ou o final do ano, como você gosta de falar dos 12 meses, aquele filme, a retrospectiva da empresa dele
é responsabilidade dele. E ele não pode se livrar disso. Exatamente. E por mais que talvez quem esteja nos assistindo discorde, a gente respeita, a gente vive num país livre e democrático, de livre opinião, e isso é bacana o debate, mas, na prática, eu tenho visto empresas e empresários sucumbirem porque desconhecem a gestão financeira do seu negócio e desconhecem de como fazer uma boa, né? Não seria nem uma boa. Não existe isso uma boa, uma gestão financeira, ou você sabe fazer ou você não sabe, né? A diferença não tem a meia gestão financeira. a diferença é que quando você sabe, você faz, você tem mais clareza de onde você pode melhorar. E, consequentemente, ter mais resultado, mais lucro, como a gente gosta de começar o podcast, uma empresa sólida e mais dinheiro no seu bolso. Bom, Humberto, e eu queria que vocês comentassem se você que cuida da gestão financeira da sua empresa ou se tem alguém que cuida, então comenta aí embaixo, né? E também, nós também estamos com o podcast nos canais de áudio também, Humberto. Vamos começar aí a colocar os nossos podcasts, estão no Deezer, Spotify, Google. Então aí quem estiver no carro, no trânsito, metrô, quiser só ouvir a gente, não quiser ver nossa cara, essa cara mais ou menos, né, Humberto? Pelo menos vai só ouvindo a gente, que tem muito conteúdo legal, muita coisa que a gente vai conversar aqui, bater papo. E também a gente pede até a ajuda de vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer tema que vocês tenham aí, coloca aí embaixo também, que ajuda a gente até a solucionar, às vezes, a sua dúvida, a dúvida de outras pessoas. Então comenta aí embaixo. E também curte o nosso canal, curte aí o nosso vídeo, segue a gente, tá? Acompanha o Humberto também toda segunda aí, toda live, toda segunda, 8 horas tem live aí, a gente não para e tem muita novidade vindo aí. E aí, Humberto, vamos dar aquele tchau, algum recado final pro pessoal? Aprende a fazer a gestão financeira da sua empresa e depois contrate alguém para você treinar, passar essa metodologia, passar ali os teus controles, para você ter a certeza de que o que está sendo feito está sendo feito da forma correta e você sempre possa avaliar se está sendo feito da forma correta, porque você conhece e se preparou para isso, né? Fica não é nem minha dica, fica o meu apelo aqui para os empresários. Aqui no nosso canal, na nossa empresa, a gente tem como manifesto, né, levar o máximo de conhecimento em gestão e gestão financeira para salvar os micros e as pequenas empresas, diminuir, né, essas taxas de mortalidade das empresas. Então, esse podcast aqui é para você sair aí da tua zona de conforto, buscar aí desenvolver essa competência, porque isso vai fazer toda a diferença na tua jornada como empresário e como empreendedor. É isso aí, valeu, Humberto, obrigado. Tchau, pessoal, até o próximo podcast. Valeu!